Então, quando a gente tem gente que eu escuto direto esses pensamentos assim: ai, o governo deu tal coisa, olha que governo bom. Na verdade, isso vem de muito tempo. Lá no governo populista do Getúlio Vargas, ficava aquela paternalidade que o governo cuida do povo como se fosse um pai, que o governo é bom, que ele cuida, que ele faz. Getúlio Vargas é a figura, ele é o pai dos pobres, ele criou essa figura nele, né? E ficou essa coisa de paternalidade, de que o governo é bonzinho e cuida do povo. Isso não existe, gente. Isso não existe. O governo, ele é eleito, nós escolhemos os nossos representantes para que eles façam as escolhas para o nosso bem. Por exemplo, esse auxílio emergencial, que eu não sei se vai sair um dia, né? Estamos todos esperando, eu espero que um dia saia. Não foi de bonzinho que ele fez. Nenhum governo do mundo fez de bonzinho. Os Estados Unidos tá concedendo à população $1.000, se eu não me engano, por pessoa, por trabalhador, mais $500 por filho, se eu não me engano. Não é de bonzinho, é porque ele sabe que ele precisa manter a população nesse momento para que posteriormente as coisas continuem e eles consigam controlar e tudo mais. Então, assim, é dado? É bonzinho? Não, não é bonzinho. Não é bonzinho. O nosso presidente concedeu os R$600 de bonzinho? Não, não concedeu de bonzinho. Em primeiro lugar, ele queria dar R$200. A oposição entrou com um pedido para que aumentasse e acabou ficando nos R$600, que até agora eu sinceramente, todas as pessoas que eu conheço ainda não receberam. Deveria ser um auxílio emergencial, que significa rápido, né? Emergencial, rápido, para essas pessoas conseguirem o mínimo, gente, o mínimo. E isso não é de bonzinho, isso não é de bonzinho. Isso ele não faz mais do que a obrigação, porque nesse momento ele tem que gerir o dinheiro que a gente paga para o nosso bem-estar, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento a todas essas coisas, para que a gente não seja enganado por demagogos que estão aí, anos e anos, desde o Collor, fazendo populismo, fazendo 1 milhão de coisas, para que a gente acredite que são bonzinhos e na verdade não são, né? Na verdade não são. Então, por isso que a gente tem que estar de olho. Então, eu anotei algumas coisas aqui. Pra gente participar da política, a gente não precisa fazer parte absolutamente de nenhum partido político. E essa questão de direita e esquerda, que hoje no Brasil está muito politizado, isso está muito polarizado, isso é ridículo, na verdade, porque é necessário que exista oposição. Nunca vai ser construída alguma coisa com apenas uma ideologia. É necessário que existam várias ideologias. O que não pode existir, que está acontecendo, é a ignorância da gente não poder discutir de forma civilizada, com argumentos e fatos comprovados, sem esse monte de fake news. Isso que está dificultando. Então, assim, a gente tem que discutir, sim, as coisas que estão acontecendo, o que está sendo feito de bom, o que está sendo feito de ruim, para a gente poder cobrá-los conforme o que for melhor para a população geral,
A gente precisa ter consciência política para cuidar do que é nosso, porque é nosso, o público é nosso, então nós temos a obrigação de cuidar do que é nosso. Às vezes a gente fala muito de direitos e esquece dos nossos deveres. Nós temos os nossos deveres como cidadãos e a gente tem que procurar saber quais são os nossos deveres e cumpri-los, porque a gente tem que cumprir o nosso para poder cobrar o deles, né? Quando você fura uma fila, quando você dá um jeitinho num negocinho aqui, negocinho ali, quando você encontra alguma coisa que você sabe de quem é e não devolve, né? Como é que você vai cobrar o cara lá em cima se você não tá agindo de acordo? Então a gente tem que pensar em tudo isso, gente. Então a política, ela foi criada, ela serve para conciliar os conflitos, justamente pelo que eu disse. São muitos interesses na mesa, e para que esses interesses fiquem mais ou menos de acordo, todo mundo de acordo, é necessário que exista essa discussão para chegar numa conclusão geral que fique bom para todo mundo. Isso é política. O que mais que eu anotei aqui de super necessário para vocês? E aí tem as perguntinhas, né, gente, que eu coloquei lá para vocês responderem. Então é o seguinte: vocês conhecem situações em nossa comunidade que mostram essa realidade do analfabeto político? Eu conheço muito, nossa, muito. Eu vejo muitas pessoas, inclusive eu tenho uma coisa engraçada que meu pai sempre fala. Ele diz, né, que essas pessoas que são ignorantes no sentido de ignorar o conhecimento, tá, gente? Vamos deixar bem claro essa definição de ignorante. A ignorância, ela é quando a pessoa não procura o conhecimento, quando a pessoa é desprovida do conhecimento, tá? Não é ignorante no sentido vulgar da palavra e tudo mais. Então ele diz assim, que essas pessoas ignorantes, elas vivem felizes, porque elas não têm essas preocupações que a gente tem, né? Eles não passam esses desgostos que a gente passa, né? E aí ele diz o seguinte: se essa é a felicidade, eu quero passar bem longe dessa felicidade. De certa forma é verdade, porque o conhecimento ele tem um preço, e é um preço que eu acho muito justo pagar. Então a próxima perguntinha era: quando fica evidente o uso do analfabeto político pelos detentores do poder? Gente, isso é a massa de manobra. É esse monte de gente aí que fica endeusando político e brigando por causa de político, quando na verdade a gente devia brigar pelos nossos direitos. Então essas pessoas que são massa de manobra, elas são usadas por esses demagogos, por esses caras, né, para fazer o deles ali. E elas não percebem isso. Isso é muito triste, na verdade, porque a pessoa não percebe isso. Então essa era uma perguntinha: quando fica evidente o uso disso? Né? É muito evidente na nossa sociedade isso. E qual deveria ser a postura ética dos políticos? Eles deveriam ser transparentes, eles deveriam cumprir com a obrigação deles, como diz o professor David, que é um grande professor, e ele sempre dizia nas aulas dele que eu acompanhei, ele dizia que o ser honesto não devia ser promessa de campanha, que é ridículo. De fato, concordo absolutamente com ele.
você falar, o político falar, eu vou ser honesto. Gente, isso não é promessa de campanha, isso é obrigação, né? Mas vamos colocar aqui que o cara tinha que ser honesto, o cara tinha que estar na vida pública por querer uma vida melhor pro povo, né? Enfim, como a gente pode reverter? Essa era uma das questões. Se politizando, gente, se inteirando das coisas que acontecem, como que a política externa afeta a nossa vida, como que as decisões do Estado, elas afetam a nossa vida, tudo isso afeta. Geopolítica, gente, estudem geopolítica, vocês estão no 3º ano do ensino médio, vocês têm que saber geopolítica, estudem, pesquisem. Existem jovens nessa condição de analfabeto político? A maioria, gente, vamos combinar que a maioria não tá nem aí com o papo, né? A maioria não tá nem aí. Conheço alguns bons alunos que eu quero muito bem, que são assim bastante politizados, que gostam de falar, que a hora que você tá falando ele é o primeiro a querer dar opinião, né? Já veio uma aqui na minha cabeça que eu quero muito bem, inclusive. São os que assim, que eu gosto muito, eu adoro esses alunos que fazem parte, que conversam, que dão opinião mesmo. Não tem que concordar comigo, você não tem que concordar comigo, você tem que dar a sua opinião, porque a filosofia, ela não é absolutamente, ela não serve para concluir dúvidas, ela não serve para chegar numa conclusão, para acabar com a dúvida. Não, isso é uma coisa das exatas, né? A gente tem um problema e aí a gente resolve o problema e chega na conclusão. A filosofia é totalmente contrário, é para você entrar na dúvida, é para você criar uma dúvida, problematizar aquele objeto de estudo e a gente dá cada um a sua opinião para a gente argumentar e chegar num maior e conseguir com isso melhorar a sociedade, contribuir ativamente para a sociedade. Então deixa eu ver qual que era a última. Relate a participação dos jovens na sua comunidade. Então a última aqui era para você relatar a participação dos jovens na sua comunidade, né? Infelizmente, eu acho que na nossa comunidade não existe assim uma participação muito ativa na política. Eu espero que isso mude, eu espero mesmo que isso mude, porque, gente, participação política não é ficar postando coisa no Facebook, não. É muito mais do que isso, é estudar, é conhecer as estruturas, tá? Vamos estudar, vamos conhecer as estruturas, vamos ler os caras importantes que escreveram coisas, escreveram teorias para a gente poder entender essa máquina, como é que funciona tudo isso, para a gente poder dar a nossa análise, fazer a nossa análise, dar a nossa contribuição. Legal, galera? Espero que vocês tenham entendido bem. Eu tô morrendo de saudade de vocês do 3º ano. Vocês do 3º ano são, ó... Legal? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus.